Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo vou mostrar algumas station wagons feitas por algumas marcas como Auto World e Greenlight. Então se você curte esses carrões americanos dos anos 70, 80, fique ligado nesse vídeo até o final. Não se esqueça também de se inscrever, deixar seu like e também clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos lá. Bom, a primeira aqui que eu apresento é essa LTD Crown Victoria de 1984. Ela é basicamente o mesmo modelo das outras que eu já apresentei da Greenlight, inclusive daquele Truckster, que é o carro do filme Férias Frustradas, né? As linhas não mudaram muito ao longo dos anos, só pequenos detalhes. No geral, um modelo muito bem feito. Ela tem essa tampa traseira que abre, tem esses detalhes aqui do teto, essas ranhuras, né? As linhas bem retas mesmo, as rodas com calotas raiadas. E a frente aqui com essa grade quadriculada e os faróis retangulares e o para-choque bem reforçado. Essas peças do para-choque, que tanto o traseiro quanto o dianteiro quanto o traseiro, são feitas em plástico. As lanternas são estampadas no metal e pintadas, muito bem feitas. E inclusive o interior desse carro é bem detalhado. A gente não consegue ver muito bem porque ele é feito em preto, né? Cor muito escura. Então, um modelo bem bacana mesmo. Bom, o segundo aqui é um Mercury Grand Marquis Colony Park. É basicamente o LTD, só que é a versão Mercury do LTD. O Ford LTD, que era o Galaxy, para falar a verdade, teve essas linhas retas, foi muito usado como carro de polícia, principalmente pelo que a gente pode ver nos filmes dos anos 80. E o seu irmão gêmeo, né, o seu primo, vamos dizer assim, era o Mercury Marquis, que antes compartilhava já a plataforma, a carroceria, nos anos 70, né? Uma carroceria bem maior, inclusive. Esse Mercury Marquis, a gente pode ver que é muito parecido com o LTD, tem pequenas diferenças apenas, aqui na grade, no para-choque, nas setas, né? E alguns adornos e acabamentos, as lanternas traseiras também são diferentes, que do Mercury Marquis vem até aqui no canto, né? Do LTD ficam por lá mesmo. Mas a carroceria no geral é a mesma, né? Inclusive várias partes da carroceria são intercambiáveis entre os dois modelos. Essa miniatura feita pela Greenlight está feita com muito capricho também na escala 1/64. Os emblemas aqui são bem legíveis, né? Aqui o Colony Park, aqui do lado essa imitação de madeira, que era muito comum nas station wagons americanas. A gente vai poder ver nos outros modelos aqui que esmagadora maioria tem, né? Só a LTD aqui que não tem. E esse bagageiro de teto também era bem comum, né? Essas peruas normalmente eram muito grandes, costumavam até ter uma terceira fileira de bancos aqui atrás e conseguiam acomodar 7 passageiros numa boa, 7 pessoas numa boa. Eu particularmente gosto muito mais dessas station wagons do que dessas SUVs aí de hoje em dia. Inclusive porque elas são bem confortáveis e as SUVs, dependendo da plataforma que é usada para fabricá-las, acabam não tendo conforto nenhum. Bom, pondo as duas lado a lado, a gente vê a diferença das frentes das duas, né? Isso aqui é 84, isso aqui é 85. A traseira, as lanternas que indiscutivelmente são diferentes, mas a tampa traseira, por exemplo, o desenho da traseira, o desenho da lateral, o desenho da dianteira, o teto com esse canelado aqui em cima, são basicamente a mesma coisa. Então, não dá para... se você não for bom conhecedor de carros, né, passa bem batido uma station wagon pela outra, né? Provavelmente alguém que esteja vendo o vídeo até diga assim, ó, não sei, não estou vendo diferença nenhuma a não ser a cor e o painel de imitação de madeira do lado, que também é possível ter na LTD. Esses dois carros são muito bem feitos pela Greenlight, como a gente pode ver, né? Dá para perceber que a partir de um dá para fazer outro, né? Ou seja, muitas peças são intercambiáveis. Uma característica dessas miniaturas, nenhuma delas o capô abre, tá? E nas duas a tampa traseira bascula, que é a LTD e a Mercury Colony Park. Grade, os faróis e o para-choque levemente diferentes, mas basicamente os mesmos carros, tá? As linhas aqui são muito próximas mesmo. As traseiras delas com as tampas abertas, né? Essas aqui não estão abrindo tanto quanto outras, então não se deve forçar muito aqui para não quebrar. Mas dá para ver que os detalhes são muito bons mesmo. O interior da Mercury Grand Marquis,
muito bem feito. O logotipo Colony Park aqui que a gente consegue ler com a lanterna traseira dela. Frente a frente, tá? Frente aqui da Mercury está mais comprida nesse caso, mas aí são modificações inerentes ao ano. E os detalhes aqui da frente que são levemente diferentes dessa outra da LTD. O resto é basicamente a mesma coisa. As duas traseiras, né? A LTD tem a lanterna restrita aqui atrás, com uma luzinha auxiliar aqui do lado. Colony Park, a lanterna envolvente. As rodas e as calotas, de acordo com a versão, com o modelo, com a opção, né? Havia uma série de opcionais e o resto é igual. Aqui uma Oldsmobile Vista Cruiser de 1970. Essa também é da série de State Wagons, da Greenlight, feita com muita riqueza de detalhes. Essa tampa traseira também bascula e abre como a das Fords, né? E o bagageiro aqui é muito bem detalhado também. E o Vista Cruiser tem a característica dessa claraboia aqui no teto. Na versão feita pela Matchbox, tá? Falei que poucos fabricantes fizeram esses carros antes. A Matchbox fez essa versão, embora esteja um pouco menor, também está bem feita. Na da Matchbox isso aqui é transparente. Aqui ele está como fumê, mas é uma peça de plástico simulando um vidro fumê, porque também se fosse transparente ia torrar a cabeça de quem estivesse aqui dentro do carro. Dá para ver que é bastante espaçosa aqui a parte de trás, né, do porta-malas desse carro. O interior dela é feito num caramelo assim bem claro, a gente vai poder dar uma olhada melhor nisso. E esse capô, apesar de ser uma peça separada, eu não consegui abrir. Eu acredito que ele seja fixo como é nas picapes GM até 72 que a Greenlight fez. Os painéis laterais imitando madeira, as rodas e calotas também muito bem detalhadas, né? Pelo espelho aqui a gente consegue ver a parte de baixo do carro, que também está muito bem feita. Então, no geral, carro muito bonito mesmo, feito pela Greenlight. Bom, esse outro modelo é uma outra Vista Cruiser de 1970, outra Oldsmobile. Essa é do filme Férias Frustradas também, que é o carro que é trocado por aquela coisa esdrúxula lá, que é o Truckster, né? E ele acaba sendo obrigado a trocar o carro, porque esse carro foi prensado no filme, né? Uma judiação, porque é um carro muito bom. Tanto que existem até hoje várias dessas rodando em muito bom estado, muito boa forma. E os detalhes desta Oldsmobile Vista Cruiser eu acho até mais atraentes do que daquela amarela que eu mostrei agora há pouco. As rodas e os pneus têm calotas aqui mais realistas um pouco. A outra tá muito cromada assim, mas mesmo assim as duas estão muito bem feitas. Tem um guincho aqui de trailer. A parte de baixo aqui, feita em metal, está muito bem feita. A grade está muito bem reproduzida. Essa grade inclusive está mais realista, com o fundo preto, né? A outra é toda cromada. E não tem aqui o bagageiro de teto. Essa é basicamente a maior diferença que existe. No mais é o mesmo modelo, né? Ficou realmente muito boa. Já uma outra Vista Cruiser aqui, outra Oldsmobile Vista Cruiser, só que essa é 72, né? A grade aqui da frente é diferente, que ela é mais quadriculada, a outra é mais vertical. A traseira é basicamente a mesma coisa, muda algum detalhezinho só da lanterna, mas imperceptível. Aqui em cima aquela claraboia e o bagageiro de teto, as rodas e as calotas são basicamente a mesma coisa, interior sempre combinando com a parte de fora, né? Uma coisa interessante dos carros americanos é isso, a diversificação de modelos e de cores, né? E combinação de cores de exterior e interior. Isso aqui também com o painel imitando madeira, ficou bem bonito, ficou bem atraente mesmo. Então é um carro bem legal mesmo dos anos 70, né? Bom, das três juntas aqui, ó, a do filme, a 1970 e a 1972, né? A do filme também é 1970, então nós temos duas 1970 e uma 1972. As diferenças, como nós podemos ver, são praticamente imperceptíveis, né? Esses carros praticamente não mudaram nada de um ano para o outro. O que a gente nota, além do que eu havia comentado a respeito da grade, é o capô também, que muda de 70 para 72. Precisaria haver uma 71 também para a gente poder fazer essa comparação. Os faróis são basicamente os mesmos. A grade aqui, como a gente viu, aqui é mais de elementos verticais e aqui é mais quadriculada, mas o resto é basicamente a mesma coisa. Muda aqui a luz da seta, que é retangular em 1970 e redonda em 1972. Mas são pequenos retoques, pequenos detalhes que só realmente quem é um pouco mais observador consegue perceber. As traseiras dos três carros, com as tampas aqui abertas. Dá para ver os detalhes dentro do bagageiro, né? Essas tampas aqui eram compartimentos do step, mais uns porta-trecos que existiam na época e até mesmo um assento, um terceiro assento aqui que era dobrável. Muito bem feitos no geral.
Aliás, um detalhe bem agradável que a Greenlight fez. Ela colocou até o revestimento na tampa traseira em vez de simplesmente estampar no metal. Eu nunca tinha visto isso num outro fabricante. Aqui, o restante da traseira é basicamente o mesmo. Não notei nenhuma diferença entre as lanternas, os para-choques, nada disso. Estão basicamente iguais. As tampas traseiras são exatamente iguais. Tá? As traseiras são iguais, então não dá para diferenciar nada das duas 1970 e da 72. Só olhando aqui mesmo que a gente vê o capô que é diferente. 70 e a 72 frente a frente. Basicamente só o capô que a gente nota de diferença. De traseira não se nota praticamente nada. Interior aqui da 1970 e da 72. Quebra-vento aqui muito bem detalhado. A outra do filme a gente consegue ver um pouquinho melhor o painel, né? Então eles detalham até painel numa escala desse tamanho. Duas station wagons aqui, Buick State, feitas em 1974. Eu já mostrei uma desta aqui antes, não é essa, mas é um outro modelo igual. Então não vou me ater muito a este modelo, mas mais a este azul aqui, que é uma cor diferente. Mas só a cor mesmo, porque o modelo é um 74, como outras que eu já mostrei num vídeo aí anterior. O desenho da frente delas é muito bem feito, os detalhes são todos muito ricos, a escala é muito bem respeitada, as rodas e os pneus são extremamente bem detalhados. A base aqui, o chassi, como a gente pode ver aqui no reflexo, são muito bem feitos também em metal, né? A Auto World, ela realmente capricha. Então aquilo que a gente acha que a Greenlight fez bem feito, a Auto World consegue fazer ainda melhor. A qualidade dessas stations aqui é surpreendente. Os capôs delas abrem, né? Um capô meio chato de abrir, não tem uma abertura muito grande, mas tem um detalhamento muito rico mesmo. Essas versões dessas Buicks aqui tinham o mesmo tipo de carroceria do Chevrolet Caprice e do Oldsmobile na época. Então, se a gente pegar as outras stations dessas outras linhas da GM, a gente vai ver inclusive essa traseira com a tampa que recolhia aqui para baixo, né? Não dá para mostrar isso porque essa tampa aqui é fixa nesse modelo. As lanternas aqui, as pontas aqui dos paralamas são diferentes para Oldsmobile, para Caprice, mas o desenho da traseira com esse vidro vindo até aqui e as colunas mais finas aqui atrás é basicamente o mesmo. Num vídeo anterior eu mostrei a 75 comparada com a 74, agora eu tenho aqui a 76. 76 já tem os faróis retangulares com a grade, um desenho um pouco mais moderno, e o para-choque também com pequenas modificações. Basicamente o carro se manteve o mesmo, né? 74, 75, 76. As diferenças mais perceptíveis mesmo são da frente de 74 para 75, 75 para 76. As linhas do carro são muito bem respeitadas, o interior também combina bem com o exterior. O bagageiro de teto aqui também muito bem feito. As lanternas com acabamento aqui de madeira, os logotipos são legíveis, né? Isso tudo é muito bacana. Essa seta lateral aqui é bem reproduzida, né? Lembrando que os modelos da Buick eram de uma divisão mais luxuosa da GM, ficando só abaixo da Cadillac. Pondo as três juntas aqui, 74 e 76, dá para ver bem a diferença. Mais na frente, né? A lateral e a traseira basicamente se repetem. Essa aqui tem o logotipo Buick aqui atrás, essa aqui tem só o brasão aqui em cima, mas não tem o logotipo aqui na tampa. No geral, as linhas dos carros são basicamente as mesmas. A gente não nota praticamente nenhuma diferença. Só para ilustrar, coloquei uma intrusa aqui no vídeo, que é a 75. 74, 75, 76. As diferenças são bem pequenas mesmo. E na traseira, então, menores ainda, né? 74 para 75, passa a ter o Buick aqui no chapão, 76 mantém aquele mesmo detalhe. No geral a gente vê que as linhas são muito parecidas mesmo, que muda praticamente só a grade, um pouco do para-choque, e aqui muda mais a frente. 74 com a grade mais estreita, o brasão aqui da Buick, o Buick escrito aqui no friso. 75 as letras passam aqui para cima, grade um pouco mais ampla. Os faróis continuam redondos, mas um pouquinho mais juntos do que os do 74, que são bem separados. 76 muda tudo, os faróis retangulares, a grade mais quadriculada e o Buick escrito aqui no friso da grade. Então, dá para ver bem as mudanças de um ano para o outro. O mesmo não dá para falar da traseira dos carros. 74 para 75, basicamente mudou aqui o Buick, passou a ser escrito aqui. 75 para 76 não mudou praticamente nada.
As luzes de ré continuam no mesmo lugar, as lanternas são basicamente as mesmas, a tampa é a mesma, a traseira é a mesma nos 3 carros. As duas frentes, as rodas e os pneus muito bem detalhados, né? Lembrando que é uma escala 1/64. A parte da traseira também, inclusive o logotipo aqui que pode ser lido, né? Olhando mais de perto a gente consegue ler numa escala desse tamanho. 74, com a frente dela e o motor muito bem detalhados. Tá, esse capô não abre muito, realmente é um capô até chato de abrir, mas detalhamento é incrível. 75 aqui de bônus. 76, uns faróis quadrados, né? Motor também detalhado, a frente dela muito bem detalhado. Lembrando que isso aqui é uma escala 1/64. Buick 74 Auto World, tá? Interior muito bem feito. E a 76, né? Então painéis de porta, coisas detalhadas nesse tamanho, nessa escala, né? Por isso que eu fiz aquelas críticas àquele Cadillac 1/18 da Jada, né? Em que eles fizeram uma chapa preta sem detalhe nenhum na porta. Então é possível detalhar, inclusive numa escala desse tamanho. Esses carros aqui não chegam a ter 10 centímetros de comprimento. Bem, analisando todas elas, eu obviamente daria 10 para todas. Acho que todas estão muito bem feitas, com muitos cuidados, com um capricho muito grande, tanto da parte da Greenlight quanto da parte da Auto World. Então são produtos realmente de muito boa qualidade e modelos diferentes do que vem sido apresentado pelos fabricantes de uma forma geral. Então eu agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar seu comentário, de deixar seu like também. E anote aí embaixo nos comentários o que você achou dos carros e do vídeo. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.